LGPD Connection e vamos dar continuidade na nossa conversa, no nosso bate-papo a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje o objetivo é explicar para você, empresário, o que são dados, o que é tratamento de dados e se a sua empresa, né, ela será atingida ou ela está sendo atingida pela Lei Geral de Proteção de Dados. Você pode estar se perguntando, mas a minha empresa trata dados? E para isso, nós vamos iniciar aí, né, de uma forma bem leve, o assunto a respeito do que são dados pessoais. E aí eu tenho aqui os meus colegas, o Flávio, o Ricardo, a Daniela, o Onofre, e nós vamos começar esse bate-papo trazendo aí os principais conceitos da Lei Geral de Proteção de Dados. Quem gostaria de começar falando um pouquinho a respeito dos dados comuns, dos dados pessoais? Posso? Bom, o Flávio falou primeiro, pode sim, Flávio. Eu complemento, eu prefiro assim, aí qualquer coisa eu dou uma complementada. Fica à vontade. Gente, a gente faz algumas adequações, né? Fazemos algumas adequações para outros empresários assim como você. E uma dúvida muito comum que eles têm é: eu sou uma empresa B2B. Recentemente, eu vou usar exemplo de novo, uma empresa, eu faço adequação de fachada. Ou seja, meus clientes, eles são prédios comerciais. Eu não trato dado pessoal, logo estou fora da lei. Ledo engano. Dado pessoal é um dado que identifica ou pode identificar uma pessoa natural dentro da sua empresa. Então, vamos dar um exemplo. Você tem um e-mail chamado administrativo 02 dentro da sua empresa. Isso é um e-mail B2B. Só que por trás do administrativo 02 dentro da sua empresa existe uma pessoa e ela pode ser identificada. Então, se a gente manda um e-mail para essa pessoa, administrativo 02, uma pessoa, a Carla, a Paula, o José Carlos, enfim, quem está do outro lado, ele está dentro da lei, porque ele recebeu uma informação diretamente para ele. Então, pode ser uma informação de trabalho, pode ser uma informação até constrangedora, pode ser uma informação que pode dar algum tipo de problema de violação de dado pessoal. A pessoa do outro lado pode pegar o nome desse funcionário, dessa pessoa, e utilizar de má fé para fazer, por exemplo, uma propaganda ou para utilizar uma cotação em nome dessa pessoa. A gente não sabe o que as pessoas podem fazer. E é por isso que a LGPD coloca esses limites. Então, dado pessoal, gente, é todo dado que pode identificar alguém dentro de uma empresa. É ou não é, Daniela? Inclusive, essa dúvida aí que é bastante comum da B2B, a gente tem que pensar que mesmo que vocês falem assim, não, mas a minha empresa só eu estou lá. Nós já falamos que você também é o titular de dados pessoais, mas dificilmente a sua empresa não vai contratar com alguém, ainda que essa pessoa que você contrate seja uma pessoa jurídica. Mas por trás de toda pessoa jurídica, eu tenho uma pessoa física que tem dados pessoais. E aí eu queria só acrescentar também que às vezes a gente acha que dado pessoal é só nome, RG, CPF, PIS. Não, o conceito da lei ele é muito amplo. A gente vai sempre analisar no caso concreto. Pode ser que você trate um dado achando que naquele dado nem consegue identificar aquela pessoa, mas ele entra sim. Se ele for reunido com outros, eu consigo. Então, a gente tem que ter esse cuidado em primeiro aceitar que todos nós tratamos dados. Todos nós que temos algum tipo de negócio, que trabalhamos, temos algum tipo de dado. E aí, depois, a gente precisa verificar, né, qual tipo de dado que eu estou trabalhando e tirar essa ideia primeira que a gente falou do B2B, depois alguém vai comentar aí do B2C, que, não, a lei só fala de pessoa física, pessoa natural, então, se eu sou pessoa jurídica e só trato com pessoa jurídica, prefeitura, o que seja, direito público, não tenho que me preocupar com a LGPD. Como disse o Flávio, ledo engano, tem que se preocupar sim. Só para a gente arrematar aqui, Onofre, me dá então, a Daniela falou alguns exemplos do que a lei considera como dado comum, o RG, o CPF, mas eu queria que você falasse um pouquinho a respeito do que são dados sensíveis, porque a lei, ela dá um tratamento especial para os dados sensíveis, né? Então, quem trata dado sensível tem que ter uma atenção redobrada com esses dados, né? Você pode... Exatamente. Então, dados sensíveis, por exemplo, dados que pode imputar uma pessoa a um constrangimento, né? São casos, por exemplo, de opções religiosas, opções sexuais, dados de criança,
são dados sensíveis. E, por exemplo, dentro da empresa, você capta dados de crianças, por exemplo, porque é obrigatório para você fornecer no e-social. E essas informações, elas têm que ter um cuidado todo específico. Então, eu não trato dado de criança, né? As crianças não são os meus clientes, mas tem criança que é filho de funcionários. E, por exemplo, você também tem funcionários que, se você identificar pela cor da pele, pela afiliação sindical deles, você tem que tomar cuidado com isso daí. Se não é uma empresa, por exemplo, que trata de saúde, alguma coisa, tem que pensar bastante nesse cuidado. Então, os dados sensíveis são dados que podem ou trazer algum tipo de constrangimento para a pessoa, né? Ou no caso de crianças, que também são dados sensíveis, e de adolescentes também. Eu posso dar um exemplo? Eu fiquei sabendo, eu não sei o desdobramento que vai ter com a LGPD, tá? Eu fiquei sabendo ontem, inclusive, uma amiga minha que trabalha numa associação beneficente em outra cidade que eu resido, não é na mesma. Um médico foi prestar serviço voluntário lá, e nesse dia foi tirado foto da palestra que ele deu, do serviço voluntário, e o prefeito, ele estava lá. E essa foto foi amplamente divulgada nas redes sociais, e o médico não gostou dessa divulgação, porque começaram a ligar esse médico ao partido do prefeito. Então, veja, uma simples foto que a gente pode, é um direito à imagem, mas que a gente pode até falar é um dado comum, é um dado sensível, dependendo de como você coloca e de que circunstância você está, isso se torna um dado sensível. E o que eu fiquei sabendo é que ele reclamou e ainda falou, olha, pela Lei Geral de Proteção de Dados, vocês não podiam ter divulgado a minha foto, muito menos vincular a um partido que eu nem sou simpatizante. A minha intenção foi simplesmente prestar serviço. Então, veja que uma simples, né, uma coisa pequena, pode gerar aí um problema grande para quem divulgou. E quem divulgou foi a entidade assistencial. Então, imagina se fosse a sua empresa, né? A gente vai lá dar uma palestra voluntária de LGPD e aí você chama algumas pessoas que nós não queremos ter nossa imagem vinculada e isso se torna aí um tipo de divulgação, de coleta que está fora da LGPD. As pessoas nem têm noção disso. Eu só queria fazer um complemento aqui dar uma parte aqui com relação à coleta de dados. Às vezes você pode pensar que eu não trato dado pessoal porque eu não compartilho dado com outra empresa. Entre aspas, né? Como o Flávio e a Daniela já colocaram, é um ledo engano isso daí. Mas você não pode também esquecer do seu funcionário, tá? O seu funcionário que você tem dentro da sua empresa, ele também, você também tem que cuidar dos dados pessoais que você coleta dele. Tá? Então, no seu contrato, no contrato de trabalho, quando você for contratar o funcionário, tem que ter lá cláusulas de proteção de dados, enfim. E outras situações que nós vamos falar em outras lives, tá? Sobre finalidade, sobre bases legais, que nós vamos ter lives específicas para esses assuntos. O RH da empresa, ele sofreu um impacto muito forte da LGPD, né? As pessoas têm que se atentar a isso, porque é uma fonte quase que não é infinita, é uma fonte finita, mas são muitos dados pessoais, e não só dos colaboradores, dos funcionários, como também dos seus filhos, dos seus cônjuges, que são disponibilizados para um RH de uma empresa, né? Então, isso merece, sim, um capítulo à parte aí nas nossas conversas, porque ele sofreu um grande impacto. Ô, Ricardo, fala para a gente, então, de uma forma bem simplificada, o que é tratar dados? Porque eu também já vi pessoas falarem assim, mas tratamento de dados, eu não faço nada muito especial com esses dados, né? O que a empresa faz é coletar dado para emitir nota fiscal, né? Eu não dou um tratamento, eu não uso isso para fazer um marketing. Fala para a gente o que é esse tratamento de dados. O tratamento de dados, na verdade, ele nada mais é do que toda a ação que a empresa toma com relação a um dado pessoal. Por exemplo, vou dar um exemplo.
uma pessoa que chega na sua empresa para fazer uma visita. Ele chega lá na portaria e ele deixa a placa do carro, por exemplo. A placa do carro, ela é um dado pessoal, ela é considerada um dado pessoal, daqueles identificáveis. Através da placa do carro, você pode identificar a pessoa. Então, por exemplo, a partir do momento que você coleta uma informação relacionada a uma pessoa, você está tratando um dado. Então, coleta, o compartilhamento, enfim, tudo isso se trata de tratamento de dados pessoais. Até um exemplo, se você leu o nome de uma pessoa, eu não estou em lugar nenhum, apenas li o nome dessa pessoa, eu vou lá e digito num bloco de notas, eu já tratei o dado, porque eu coloquei ele em algum lugar. O fato de você entrar em contato com o dado, seja para gravar, seja para apagar, seja para alterar, seja para cadastrar, é tratamento de dado. Encostou no dado, leu o dado, está na sua mente, a sua mente está tratando o dado já. Então, tratamento de dado não é uma operação específica, chegou perto, encostou, olhou, sentiu. Travou. A lei, ela fala em armazenamento, coleta, transferência, inclusive em exclusão, né? Eu acho que o nosso colega aqui, a internet dele deu uma travada. Eu queria depois complementar, Rosa, na hora que você terminar. Tá, então tudo isso faz parte do tratamento de dados e, inclusive, outra dúvida muito grande dos empresários, de você, empresário, que procura a gente muitas vezes para ter aí algumas respostas, é com relação à questão de ser um tratamento informatizado ou não, né? Porque às vezes a empresa, ela trata dados e ela não faz isso de forma online, de forma, né? Ela tá fazendo anotação ali no bloquinho, tá tratando dados. A tia Yakult trata dados, quem lembra que ela vendia, ela tinha o seu nome, seu RG, seu endereço num caderninho. Então, se aquilo é vazado, se alguém pega aquilo, sabe onde você mora, que hora você está em casa, porque a que vendia na minha casa, lá tinha o horário que eu estava em casa. O que eu queria complementar é só, já que a gente está tendo esse papo com o empresário, e principalmente quando a gente falou do RH, esse monte de coisa que ele tem que fazer, é para não ficar com aquela ideia de que, nossa, então agora realmente eu não posso mais fazer nada, acabou com a minha empresa, o que eu vou fazer com o meu funcionário? Não, não é isso. Você vai continuar. Apenas você tem que estar de acordo com a lei, saber como tratar esses dados, como continuar tratando os dados que você entende que são necessários para que seu negócio cresça. Então, a gente tem que fazer essa ligação assim, tem coisas que você faz e você não pode mais fazer dessa forma. Você tem que ter, por exemplo, essa da foto, talvez se tivesse tido uma pergunta, olha, você autoriza a comparecer, a aparecer nessa divulgação que a gente vai fazer do seu serviço? Uma coisa simples que poderia ter sido feito e que não foi. Então, assim, é só para não ficar aquela ideia de que eu não posso mais fazer nada. Imagina meu RH quebrou minha empresa agora, já que eu não posso fazer mais nada com os dados do meu funcionário. Não, você pode sim. Você só tem que saber a forma como você vai tratar, a transparência que você vai fazer isso, como que você vai chegar para o seu funcionário. E aí tem tema para um monte de coisa de live, que tem muita coisa que a gente tem que falar sobre isso, mas eu queria só tirar essa ideia para não ficar com aquele medo de que, nossa, nunca mais, né? Dado. Não dá para fazer. Eu só queria complementar o que a Dani está falando, a Daniela está falando. A gente falou em RH, falou em funcionários, né? Mas, gente, a LGPD é para todos os portes de empresas, tá? Empresas grandes, médias, pequenas, MEIs, pessoas individuais que têm algum tipo de atividade econômicas. Então, todo mundo está envolvido, todo mundo está no processo de tratamento de dados. Então, onde tem uma atividade econômica, pode ser ONG, pode ser uma igreja, um partido político, onde tem um CNPJ ou uma atividade econômica, tem que ter LGPD. Tem que ter tratamento. Tem aquela pessoa que vende bolo para fora, né, Onofre? Que ela coleta o dado da pessoa, o nome, o telefone, para poder ligar. Tá pronto o seu bolo aqui, você pode vir buscar. Essa pessoa, exatamente. ela está sujeita cabeleireiro. à Lei Geral de Proteção de Dados, porque ela está utilizando um dado para fim econômico. Flávio, mas eu vou dar uma festa de aniversário para o meu filho. Aqui eu vou convidar um monte de gente.
Eu estou tratando o dado com finalidade econômica. Se você for convidar o pessoal na festa e você for se entender com o buffet, quem vai tratar os dados é o próprio buffet. Então, ele tem uma finalidade econômica mesmo numa festinha infantil. Ah, eu vou dar uma festa e eu vou dividir. Não é com o buffet, é uma festa dentro da minha casa, mas eu vou dividir com o pessoal a conta. E vou pôr um pouquinho em cima para eu ter uma margem. Você já está tendo uma finalidade econômica também. Vou cobrar ingresso, né, Flavião? Vou cobrar ingresso, né? Lembra que a gente fazia aquelas festinhas na faculdade, né? Vamos cobrar um ingresso para a festa, é R$ 30, né? E aí acabava sobrando 5. Então, isso também é coleta de dados com finalidade econômica. Enfim, nós tratamos dados a todo momento, né? Nós coletamos dados, nós disponibilizamos nossos dados, né? Então, a lei ela é muito mais ampla do que se imagina, né? O conceito de tratamento de dados é muito mais amplo do que se imagina, né? Então, eu acho que essa nossa conversa, ela é justamente para tirar essas dúvidas mesmo. E para que fique claro que se sua empresa é B2C, ela faz venda, ela presta serviço diretamente para o consumidor, ela está tratando dados. Mas se sua empresa é B2B e ela está fornecendo produtos e serviços para outra empresa, ela também está tratando dados. Como assim? Né? Como assim? Porque do outro lado tem funcionários, do outro lado tem prestadores de serviço, do outro lado tem coleta de dados pessoais. Né? Exatamente. Bom, uma das coisas eu vou tratar com a administração pública, governo. Você precisa estar adequado. As prefeituras municipais já estão exigindo que, numa licitação, num processo mais simplificado de contratação com a administração pública, que os parceiros, os candidatos, eles estejam adequados à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, estar adequado é estar um passo à frente de muitas outras empresas. E é necessário. É necessário porque é obrigatório, tá na lei, e a lei veio para ficar, né? A gente já falou sobre isso. Sim. Nas empresas, inclusive, que a gente ia ter uma conversa inicial, a primeira coisa que eles alegavam para a gente fazia uma pesquisa antes da empresa para saber, né? E não eram empresas de grandes portes. Era, mas eu sou B2C, era isso que falavam. Aí a gente falava, então, mas lá no seu site tem um trabalho conosco, coloque aqui seu currículo, coloque seu contato, você está tratando dados. Você já está tratando dados ali na página da sua empresa. Então, não é que você não possa fazer isso, de novo, como você vai continuar fazendo isso. E nós preparamos um curso voltado para você, empresário, que vai te ensinar, que vai te orientar a fazer o correto tratamento de dados para que você consiga ganhar clientes, ganhar concorrência, dar um passo à frente, mostrar respeito, né? Hoje a gente tem respeito pelo meio ambiente, tem respeito por compliance, né? O ESG que está tão na moda agora. Vamos também colocar os dados pessoais, porque hoje eles são tão ou mais importante até que o seu dado normal, né? O dado digital hoje. Imagina o seguinte: você saiu do Facebook, saiu do Instagram, desabilitou seus e-mails. Como é que você vai se comunicar com as pessoas? Quem é você? De fumaça. Então, hoje, o seu eu digital, eu considero ele tão ou até mais relevante, importante não, mas mais relevante que o seu eu físico. E é por isso que o dado pessoal ele tem que ser tratado com essa lei, com esse respeito. E quer saber se na sua empresa tem dado pessoal ou não? Faz o seguinte, abre o teu software de e-mail, vê seus contatos ali, tudo aquilo é dado pessoal. Abre sua planilha de funcionário, tudo ali é dado pessoal. Abre sua planilha de cliente, dos contatos de clientes que você tem, tudo ali é dado pessoal. E olha que eu não cheguei nem ainda no consumidor final, tá? Então fica essa dica aí para você olhar com mais carinho e para você saber mais como proteger esses dados e sair na frente, de novo, faça o nosso curso, você vai sair na frente e o investimento o retorno do investimento é excepcional. É isso. Bom, pessoal, vamos encerrando. Eu acho que por hoje deu para a gente ter, né, para vocês terem uma ideia aí do que são dados, dados comuns, dados sensíveis, o que é tratamento de dados. Sua empresa, né, essa lei atinge sua empresa, que tipo, né, de transação aí a sua empresa faz, se atinge ou não.
E é isso, eu desejo a todos um ótimo dia. Agradeço Flávio, Ricardo, a Daniela, o Onofre pela participação em mais uma dessas nossas conversas e até a próxima. Até a próxima. Até, gente. Até a próxima. Muito bom.